O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de receber Vinícius de Brito Silva. O Vinícius ele tem 31 anos e é formado em administração de empresas e tem 13 anos de experiência fiscal em grandes empresas. Nós vamos ter aqui uma conversa sobre a área fiscal. Muito obrigado, Vinícius, por ter aceito o nosso convite. É uma alegria recebê-lo. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Eu espero contribuir, né, de alguma forma para esse bate-papo nosso, né? E tirar dúvidas das pessoas que querem conhecer mais sobre a área fiscal, os microempreendedores que estão iniciando aí. E a parte fiscal é um assunto que é ainda muito complicado. Algumas pessoas têm aquele receio. A área fiscal em administração de empresas, né? Sim. A parte tributária e fiscal e contabilidade, todas essas questões são matérias que causam espanto para quem faz a administração, né? Mas vamos conversar do Vinícius. O Vinícius, você morou em Campinas, não é isso? Isso, sou natural de Campinas, né? Atualmente moro aqui em São Paulo, capital, né? Tenho 13 anos de experiência na área fiscal em multinacional, né? E hoje trabalho na área, ainda coordenando, né, a área fiscal, contábil. Tenho um time de 12 pessoas e hoje tenho minha família aqui, meu filho, a gente veio todo mundo para cá. São Paulo é uma cidade que agrega, né? Sempre fica saudades, né? Porque Campinas também é uma cidade belíssima, né? Sim, sim. Mas então você já tem essa vivência, uma vivência importante na área fiscal, né? E coordena Sim. também uma parte importante da empresa. Uhum. E essa parte, esse segmento tributário, fiscal, tudo isso é um dos segmentos, assim, geralmente é o calcanhar de Aquiles de todo empreendedor. Ontem ainda nós tivemos uma reunião juntos, né? Sim, aqui coordenado pela Bruna, do ADESAMPA, muito bem coordenado e realizado, mas que ali a gente notava que existiam pessoas de vários segmentos ali buscando um conhecimento sobre essas questões fiscais. Então a gente tinha lá a Jill, que é uma cantora. Ela é cantora, mas tem também a dificuldade de desenvolver profissionalmente pelas questões fiscais, tributárias e como emitir notas e coisas desse gênero. E você, tendo a vivência de uma grande empresa que tem um movimento considerável, né? Sim. Você consegue entender os percalços disso. Numa época, a gente conversando com pessoas da área, eles diziam, é muito complicado. Às vezes o governo, de manhã, existe uma normativa e à tarde já é outra. Então, é quase que fazer uma faculdade todo dia, né? Exatamente. É uma questão que a gente que trabalha na área tem que estar sempre se familiarizando, né? Pelo fato de, exatamente, sempre tem uma emenda, às vezes a gente está acostumado a trabalhar um tipo de tributação, daqui a pouco o governo faz uma emenda que daqui a pouco tem que mudar, a empresa precisa se adequar a essa nova tributação, essa nova regra, e todo dia um desafio na área fiscal, né? Então, para quem está começando agora, né, para quem quer participar, para quem tem interesse em saber mais da área fiscal, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que todas as áreas, né, têm suas dificuldades, mas só que dentro de uma empresa é uma área que às vezes as pessoas não dão muita importância, só que precisa seguir corretamente. Precisa seguir corretamente porque a tributação hoje faz parte de tudo, né? Tanto na compra de uma mercadoria, tanto na parte de um serviço, precisa seguir correto, as obrigações acessórias precisam estar em dia, né? Qualquer atividade atualmente, qualquer atividade econômica, precisa estar em ordem. E é onde, assim, o empreendedor vai lá, ou uma empresa já constituída grande, ela cuida do expertise dela, que é o produto, o serviço, ou o que seja, que ela vende com qualidade, ela tem que correr atrás da inovação e todas essas questões, concorrência, mercado. E aí a tributação, a parte fiscal, se não tiver redonda e funcionando, pode atrapalhar todo aquele outro desenvolvimento que seria a parte principal do desenvolvimento, né? Exatamente. Por isso que assim, o contador precisa estar alinhado junto com o empresário, né? Tá passando aquilo no dia a dia, olha, é assim, tá assado, porque para não ter nenhum tipo de problema com relação à fiscalização,
né? A fiscalização costuma vir pesado, então é importante o contador atender com clareza, né? Entender exatamente o ramo da empresa, o produto que é vendido, o serviço que é feito, porque às vezes pode acontecer de ter algum tipo de... como eu posso dizer? Diferença, às vezes a nomenclatura do serviço que é prestado tá de um jeito, e aí na hora de lançar, acaba pegando outro rumo, né? E isso lá na frente, a conta... Né? E essa dedicação fiscal, os conceitos fiscais são importantíssimos, porque a empresa ou o empreendedor, pequeno ou grande que seja, ele perde dinheiro. Porque perde ou porque está lançando errado, né? As taxas, os impostos, as contribuições, Isso. e está lançando errado e mais para frente vai ter consequência geralmente desastrosa, porque é acumulada. Ou está perdendo dinheiro já direto, está pagando muito mais do que precisaria. Né? Justamente. E essa tranquilidade que uma equipe bem coordenada consegue dar para um empreendedor é fantástica. Né? Tem uma... Eu acho que dos desafios, porque em cada segmento artístico, segmento de comércio, de indústria, geralmente existe lá uma certa vocação para aquele setor. Então, uma tendência, uma vocação, uma experiência anterior, um conhecimento. E aí, quando se dedica a esse conhecimento, a essa experiência, essa dedicação, essa pesquisa, esse desenvolvimento daquelas atividades, a parte fiscal vai ficando, por vezes, descuidada e gera grandes problemas. Já visto lojas americanas. Lojas americanas teve um problema enorme, abalou muito no sistema financeiro, questões gigantescas, né? Por questões fiscais que ali foram ou propositais ou não importa, né? A gente pensar nisso, mas que foram questões que abalaram uma empresa, um grupo, não só lojas americanas, mas o grupo todo, de uma forma surpresa, muito né? importante, muito importante. É um abalo internacional até. Sim, de credibilidade, de compliance, todas essas coisas. Exatamente. Então, e agora, né, Vinícius? O governo está com uma normatização toda pronta aí para mudar tudo, né? Sim. Eu não sei como é que você tem visto isso aí, mas também é um desafio, né? O grupo vai ter que fazer várias faculdades para entender essas legislações, esses impostos. Isso é um ponto, né? Muito bem falado, né? Muito bem, que vem se comentando, né? Porque as empresas precisam seguir o que está vindo do governo. Então, é um desafio, né? É um desafio para todo mundo, né? Com essa mudança que vai ter, todo mundo precisa se adequar aos processos, né? Então, fica esse desafio para todos da área fiscal, da área de contabilidade, né? Para todo mundo seguir. Fica um pouco vamos correr, como se fosse a mesma coisa de uma auditoria, né? Vai ter uma auditoria, vamos correr, porque vai entrar em vigor. Em qual enquadramento, né? Às vezes aquele segmento estava num enquadramento e de repente com essas alterações muda. Muda tudo. Então, muda todo o cenário, toda a cadeia. O que era imposto municipal também vira federal. Vira federal, né? Isso. Mudança de alíquota de imposto, que precisa aumentar uma alíquota, precisa fazer uma alteração, ou data de entrega de obrigação acessória, mais um monte de questões que também prazo é uma coisa que... Essa coisa, então, você falou de uma coisa bem interessante, que é assim, a questão prática, né? Porque, teoricamente, se estuda o imposto, existem tributaristas, estudam, mas e na prática, como é que realiza isso? Os prazos? Exatamente. Os prazos nem sempre se conversam muito, então você tem que entregar uma coisa, tem que estar pronto para outra. E isso é para um empresário, para um empreendedor, é sempre uma molação importante, significativa, e tira a energia que ele poderia ter para concentrar no negócio especificamente. Né? Exatamente. E o que é muito interessante, Vinícius, é que você estava me falando de que você tem apesar de conhecer e trabalhar com um grande grupo nessa área fiscal, mas que você também tem a vocação para desvendar um pouco esses mistérios e tornar isso um pouco mais claro.
Eu sou advogado, o advogado, quem não é advogado fala, vocês falam no juridiquês, né? Como se fosse uma linguagem diferente. Exato. E eu percebi que nós conversando, em conversa que nós tivemos, você me disse que tem assim, a intenção de transformar essa área fiscal numa área menos monstruosa para quem não entende, né? Menos assustadora. Justamente. Então, isso é um diferencial muito importante e que a gente percebe com muita alegria, porque às vezes o especialista num assunto ele quer que aquilo fique numa redoma que só ele conhece. Exatamente. E eu achei nós conhecendo seu propósito, a sua intenção de transformar isso, desmistificar um pouco e transformar numa coisa pelo menos com mais clareza, que possa ser vista essa área de uma forma mais que aquele ou que contrata uma assessoria fiscal ou que precisa ele mesmo fazer, ele acompanhar, para que essas questões todas fiquem mais claras. E aí você tem um propósito aí de desenvolver umas atividades muito legais, muito boas, importantes, que nesse sentido de transformar a área fiscal de uma forma um pouco mais clara, mais transparente, menos agressiva. Sim, exatamente, Guilherme. O que acontece? Hoje, quando a gente, por exemplo, a gente entra na faculdade, vai estudar sobre a área fiscal, sobre a contabilidade. A vida acadêmica é muito diferente do que a gente vive na prática, né? Então, a minha intenção é o quê? Eu estou preparando um material bacana que vai ajudar o microempreendedor, algumas empresas, as pessoas que estão entrando, quer conhecer um pouco mais da área fiscal, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? Passar deixar bem mastigadinho, né? Como que funciona a área fiscal, a questão de imposto, questão de CFOP, de nota fiscal, questão de guias de recolhimento de impostos. Então, eu estou preparando um material bacana que vai ajudar o microempreendedor, né, o empreendedor a se familiarizar com essa questão da parte fiscal, né? Não deixar 100% com o contador. Quando tiver uma conversa com o seu contador, conseguir entender de uma forma ampla o que o contador também tá passando, né? Porque então, é uma grande dificuldade hoje. Sim. Né? E é bem importante isso, bem importante. Porque quando seja um grande empresário, seja um empreendedor da livre iniciativa começando, essas questões, entender que existem essas questões todas e quais são e quais que ele está enquadrado na atividade específica dele, traz uma segurança para o negócio. Sim. Porque às vezes o empreendedor ou a empresa mesmo, já média, nem sabe o que está devendo, porque já começou errado, já não entendia como era, ou às vezes por uma infelicidade contrata uma pessoa que às vezes era excelente profissional para uma área, mas aquele contador não se dedicou muito para aquela empresa pequena que estava iniciando e o perfil daquela empresa era diferente do grande cliente dele. Então essa visão de tornar as coisas mais claras é muito importante. Nós temos agora essa questão toda de novidades de trabalho, né? E, por outro lado, existe uma certa facilidade de se acompanhar assuntos novos, né? Com essas questões de informática e tudo, acho que as pessoas já estão mais predispostas a aprender coisas novas, né? Então, inteligência artificial, computador, internet. Exato. Então, por outro lado, o empresário, o empreendedor, às vezes já está mais pronto para aprender algumas coisas que diz respeito à própria... Na OAB, eu participo de algumas comissões e nós elaboramos na comissão de arbitragem uma cartilha de arbitragem para advogados. Então, os advogados que conhecem muitos assuntos, né? Às vezes não conhecem com mais clareza, de uma forma mais plena, o tema arbitragem. Certo. Então, essa questão fiscal é quase que né, isso que você está preparando é como se fosse um ensinamento, quase que uma cartilha. Quase assim, que uma cartilha, não exatamente. É necessariamente para a pessoa ser... Também é muito importante para quem queira se dedicar a trabalhar numa grande empresa nessa área também, né? Sim, então, que já vai com conhecimento, já vai, né, sabendo exatamente como funciona, entendeu? Por já ter visto. Então, é um material que vai ser bem
bem bacana, vai ser bem legal para o pessoal que está... E é dinâmico, né? Porque uma hora você está falando de uma característica, de uma especificidade, depois de outra, são várias questões, né? Sim, várias questões. É um universo aí importante e que você pretende dar a sequência disso, de ir atualizando sempre esses conhecimentos e transformando isso num... Porque se existir o conhecimento do que seja... às vezes não, certamente o empresário, o empreendedor vai dar muito mais importância até. Então, pode-se pensar, não, ele vai ensinar o caminho da... como é que é? Os ovos de ouro. Os ovos de ouro. Os ovos de ouro. Não, ao contrário, vai valorizar, dizer, olha como é intrincado isso precisa ser tomado cuidado, as questões são importantes. Então, isso acaba colocando as questões fiscais, a área fiscal, tributária, num patamar até mais privilegiado até, porque vai mostrar a importância que isso tem para qualquer tipo de atividade. Exatamente. Né? De modo geral, vai ser um manual didático, né? Vai ser um manual didático ali para o aprendizado, né? Questões. Conheçam o tamanho da encrenca, Conheçam o tamanho da encrenca. E se a sua atividade for muito complexa, convém que tenha profissionais habilitados, né? Mais ou menos isso, né? Sim, sem dúvidas. E é um grande benefício para a sociedade como um todo, é um grande benefício ter esse pensamento e ter essa direção de compartilhar esses conhecimentos, porque um país só se desenvolve se ele estiver organizado, se ele estiver sempre marginalizado, sempre funcionando à mercê de alguma questão que pode, de uma hora para outra, uma fiscalização quebrar o negócio da pessoa. O universo de microempreendedores é gigantesco, né? É fatal. Cara. E às vezes a pessoa vai bem, faz tudo direitinho e fica preso lá, ou numa questão tributária, ou numa questão trabalhista, né? Sim, e as questões tributárias também, até as questões trabalhistas, você trabalha meio que em paralelo. Paralelo. Ali, porque são obrigações também continuadas, né? Sim. Então, essa disposição é muito interessante. Sim. E diz que todo profissional tem que ter um ponto de escape, né? Com certeza. Diz que você é músico, é isso? Você gosta da música? Amo música. A música vem comigo desde pequeno, né? Desde de criança, né? Ouvindo música em casa, participando de eventos familiares. E também meu pai, né? Teve um grupo, né? De samba e pagode. Como é que é o nome do seu pai? Antônio Câncio. É vivo, né? Sim, vivo. Sim, vivo. Inclusive, queria deixar um abraço para ele, para minha mãe, para minha esposa também. Né? Então, que o fruto não cai longe do pé, né? Então, então, a música entrou na minha vida desde pequeno, sempre ouvindo música. Então, e hoje... o grupo dele, como é que chamava? Chamava Grupo Novo Tempo. Grupo Novo Tempo, exatamente. A música já fez parte da minha vida, assim... Desde ouvir, desde sair para tocar, entendeu? A gente tinha um grupo de pagode, samba e pagode também. Na época de... Mais ou menos nos anos de 2010, 2011, 2012. E... Como é que era o nome deu do certo. Grupo? Chamava Grupo Carícias. Carícias. Grupo Carícias. E aí cada um pegou um rumo, né? Ficar com a família. Aquela coisa de molecada quando mais novo, né? Vamos tocar para ver se dá certo. A vida vai puxando as pessoas por caminhos às vezes diferentes. Exato, né? Exato. E hoje a música faz parte mais para brincar. Vai ter uma reunião familiar, vai ter um churrasquinho ali. Então a gente se reúne e aí todo mundo ali brinca um pouquinho. E isso é uma coisa que é um hobby. Hoje é um hobby para mim. E alegra, né? Alegra, isso dá uma... Você consegue sair um pouco daquele cotidiano tão exato, né? Que essa área tributária. Sim, é o mundo das exatas, né? Das exatas. E vai para uma parte mais artística, criativa. Mais artística, né? isso. E isso é muito importante. Mas então, eu já agradeço a sua visita, o seu aceite para essa entrevista e fica já convidado para ir visitando a gente de novo, para ir falando de como está esse desenvolvimento aí desse aprendizado novo, né? Obrigado, porque essa orientação que você se propõe a fazer é uma orientação importantíssima num contexto nacional Sim. e internacional, porque se os empreendedores brasileiros tiverem
atendendo as questões fiscais em ordem, é o compliance, que hoje em dia o mundo inteiro, se quiser exportar, ele produz um artesanato. Ontem nós tínhamos uma senhora que faz artesanato, né? Numa reunião que nós tivemos, né? Isso. Tinha uma senhora que produzia artesanato de velas. De velas. Mas se ela tiver com tudo em dia, no compliance certinho, ela pode exportar. Pode, então com certeza. Então é libertador de várias formas. Então, parabéns por essa iniciativa de tornar esse mundo tributário, esse universo tributário um pouco mais visível, mais transparente. E nos visite sempre que você quiser para falar um pouco disso e até porque as mudanças estão aí, né? Sim. Quando existe uma legislação normal, sem muitas mudanças, já existem normativas que mudam a todo minuto, né? Exatamente. Imagina quando nós estamos agora na frente de grandes mudanças tributárias aí que o governo tem proposto e que certamente vai exigir bastante esforço, né? Exatamente. Isso aí, Guilherme. Obrigado, pelo convite. Eu queria que você agora nessa fase da entrevista deixasse um contato e aí nós vamos editar para o que você acha bom, a melhor forma de entrar em contato com você, com Vinícius de Brito Silva. Vou deixar o número do meu celular, tá bom? Vou estar deixando o número do meu celular, né? Vou deixar aqui embaixo, o LinkedIn também. E as pessoas podem estar mandando mensagem através do LinkedIn ou do número do WhatsApp e a gente vai respondendo conforme a demanda. Muito bom, tá muito bom. Então, e agora nós entramos na parte final dessa entrevista, desse programa, que o programa Academia Nossa Casa Planeta faz isso. Ele seleciona pessoas que se destacam nos seus segmentos e faz uma homenagem. Então, nós passamos para a parte da homenagem, que é um troféu orientador fiscal de excelência. Então, maravilha. Essa é a próxima etapa. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite e até uma próxima aí. Muito bom. Obrigado, pessoal.